Existem fases da vida em que o silêncio pesa mais do que qualquer palavra. Momentos em que você olha para os lados e percebe que não tem ninguém segurando sua mão, ninguém validando seu caminho, ninguém dizendo vai ficar tudo bem. E mesmo assim, você precisa continuar. Crescer é muitas vezes um processo solitário, não porque você não seja amada, mas porque alguns capítulos exigem que você caminhe com a própria força. A solidão dói porque obriga você a ver o que sempre evitou. Seus medos, suas inseguranças, seus padrões, suas escolhas. Mas também é nesse espaço silencioso que você descobre algo que ninguém pode tirar de você: a capacidade de se sustentar, mesmo quando o mundo parece distante. E é justamente nesse vazio que nasce a sua nova versão, mais forte, mais consciente, mais dona de si. Seguir em frente sem apoio não é fraqueza. É o momento em que você percebe que sempre teve tudo o que precisava dentro de si e nunca soube. Se você está vivendo essa fase agora, respire. Você não está quebrada, está se construindo. Antes de começarmos, deixe seu like, se inscreva no canal e vamos juntas entender como seguir em frente, mesmo quando ninguém caminha ao seu lado. Primeiro passo: entenda que caminhar sozinha não significa estar perdida. A solidão tem um jeito próprio de assustar. Quando você percebe que está seguindo em frente sem apoio, sua mente cria histórias. Eu não vou dar conta. Se ninguém está comigo, é porque estou errada. E se eu cair e ninguém me levantar? Esses pensamentos não surgem porque você é fraca. Surgem porque você está entrando em um território que nunca explorou antes, o da autossuficiência emocional. Eu vivi isso quando tomei uma decisão importante na minha vida e, de repente, percebi que não havia ninguém ao meu lado para validar, aplaudir ou segurar minha mão. No começo, me senti perdida. Mas, com o passar dos dias, uma coisa ficou clara: estar sozinha não era sinal de que eu estava no caminho errado. Era sinal de que finalmente eu estava no meu caminho, e não no caminho que agradava aos outros. Existe uma liberdade silenciosa que nasce quando você percebe que não precisa de plateia para se movimentar. Caminhar sozinha te ensina a confiar no seu próprio julgamento, a ouvir sua intuição, a respeitar seu tempo. Aos poucos, você começa a sentir que cada passo é seu. Não emprestado, não influenciado, não forçado. E é nessa hora que sua força real aparece. Não aquela força que os outros veem, mas a força que você sente quando fecha os olhos e percebe que, apesar de tudo, você continua aqui. Você continua andando. Você continua escolhendo. O mundo inteiro pode duvidar. Mas se você não duvidar de si, nada te para. Comente: eu sigo mesmo quando caminho sozinha. Essa afirmação fortalece a mulher que está nascendo dentro de você. Segundo passo: aceite que algumas pessoas não vão com você para o seu próximo nível. Uma das dores mais difíceis de carregar quando estamos caminhando sozinhas é perceber que algumas pessoas que fizeram parte da nossa história simplesmente não conseguem caminhar para o nosso futuro. E isso não significa que elas sejam ruins ou que você esteja errada. Significa apenas que o crescimento cria distâncias naturais. Há jornadas que só se iniciam quando certos vínculos deixam de te puxar para uma versão que você já superou. Eu descobri isso quando comecei a mudar minha forma de pensar, agir e me posicionar. Pessoas que antes estavam sempre por perto começaram a se afastar. No começo doeu. Parecia abandono. Mas com o tempo, entendi algo essencial. Não era rejeição, era redirecionamento. A vida estava apenas removendo o que não combinava mais com a pessoa que eu estava me tornando. Algumas pessoas não acompanham sua evolução porque preferem a versão antiga de você. Aquela mais previsível, mais disponível, mais confortável. A nova você assusta quem ainda não se permitiu mudar. Outras simplesmente não sabem te apoiar porque nunca viveram o que você está vivendo. E tudo bem. Crescer é um processo que muitas vezes exige espaço. Você não precisa carregar todos para provar que é leal. E não precisa encolher para continuar pertencendo. Quando você aceita que algumas relações não vão seguir para o seu próximo capítulo, a dor dá lugar à liberdade. Você para de forçar conexões que já cumpriram seu papel. A verdade é simples e libertadora. A solidão que parece perda é muitas vezes proteção. É o universo limpando o caminho para que você avance sem pesos desnecessários. Comente: eu libero quem não segue comigo. Essa frase abre espaço para novas presenças, novas energias e novas versões de você mesma. Terceiro passo:
Aprenda a se apoiar sem esperar ser compreendida. Existe um momento na jornada em que você percebe que não é a falta de pessoas ao seu redor que machuca, é a falta de alguém que realmente te entenda. Essa sensação de falar, explicar, abrir o coração e ainda assim sentir que ninguém realmente entende o que você está vivendo, cria uma solidão que dói por dentro, mesmo quando há gente por perto. E é nessa hora que muitas mulheres começam a duvidar. Será que eu estou exagerando? Será que estou errada? Será que deveria desistir? Eu passei por isso quando decidi mudar radicalmente minha vida. As pessoas me ouviam, mas não entendiam a profundidade da minha decisão. Elas queriam que eu seguisse o caminho lógico, previsível, confortável. Só que nada daquilo fazia sentido para mim. Eu queria algo maior, mesmo sem saber exatamente como conquistar. Foi então que me dei conta. Não era obrigação de ninguém entender minha visão. Era minha responsabilidade sustentá-la. E, curiosamente, quando parei de buscar compreensão externa e comecei a me apoiar de verdade, minha segurança interna se fortaleceu. Aprendi a validação mais importante de todas, a minha própria. Quando você entende que sua visão é única e que ninguém além de você tem acesso ao que você sente, ao que você deseja, ao que você sabe que nasceu para viver, então a solidão deixa de ser abandono e passa a ser intimidade consigo mesma. Existe uma solidão que ninguém vê. Aquela de tentar seguir em frente, carregando ao mesmo tempo suas emoções e o peso da insegurança financeira. Por fora você parece forte, mas por dentro existe o medo de faltar, a dúvida se vai dar conta e aquela sensação de estar fazendo tudo sozinha. Essa mistura drena sua energia e faz você andar com o coração apertado, mesmo quando sabe que merece mais leveza. Foi justamente para aliviar essa dor que nasceu o Código da Riqueza, um guia simples e acessível que transforma sua relação com o dinheiro de dentro para fora para que você conquiste segurança, tranquilidade e a liberdade de escolher seus próprios caminhos sem depender de ninguém. Se sentir mais leve, segura e dona da própria vida é algo que você deseja, o link está no primeiro comentário fixado. Quarto passo: transforme a solidão em clareza, não em punição. Quando a solidão chega, a maioria das pessoas tenta preenchê-la de qualquer jeito. Conversas vazias, distrações excessivas, laços que não fazem sentido, hábitos que anestesiam em vez de curar. Mas a solidão não veio para te punir. Ela veio para te mostrar aquilo que você só consegue enxergar quando o barulho externo finalmente cala. É nesse silêncio que você começa a ouvir a si mesma com uma nitidez que nunca teve antes. Eu me lembro exatamente do dia em que percebi isso. Estava sentada na sala, sozinha, com uma sensação enorme de vazio. Minha primeira reação foi procurar alguém, qualquer pessoa, só para não sentir aquele incômodo. Mas algo em mim pediu para ficar. E quando fiquei, percebi coisas que eu estava evitando há meses. Medos, desejos, necessidades, limites que eu nunca coloquei, verdades que eu deixei de ouvir por medo de decepcionar. Foi nesse silêncio que eu entendi o que realmente queria para a minha vida. Não o que eu dizia querer para agradar, não o que esperavam de mim, mas o que eu, de verdade, precisava ser. Sem plateia, sem influência, sem distração. Pela primeira vez, ouvi a voz que sempre esteve comigo e que eu ignorava, porque era mais fácil seguir o ruído do mundo do que a honestidade da minha alma. A solidão, quando usada com consciência, se transforma na sua maior professora. Ela te mostra onde você está se traindo, onde você está se diminuindo, onde você está aceitando menos do que merece. E, principalmente, onde você precisa ajustar seu caminho. Não fuja da solidão, sente-se com ela. É aí que sua clareza nasce. Comente: transforma o meu silêncio em força. Essa frase simboliza sua decisão de não sofrer com a solidão, mas usá-la como ferramenta de evolução. Quinto passo: fortaleça a si mesma, criando rituais que sustentem sua força interior. Quando você está caminhando sozinha, o mundo não te dá suporte. Não há palavras de incentivo, não há abraços que te resgatam, não há vozes dizendo que você está no caminho certo. E é exatamente nesses momentos que você precisa aprender a construir seus próprios pilares. Pequenos rituais que te lembram todos os dias que você existe, que você importa, que você é capaz, mesmo que ninguém esteja olhando.
Eu aprendi isso em uma fase da minha vida em que o silêncio ao meu redor era tão grande que eu mal reconhecia minha própria força. Acordava com o peito apertado, sentindo falta de alguém que dissesse: "Eu estou aqui." Mas não tinha ninguém. E ao invés de me destruir, decidi criar algo para me sustentar, um ritual. Todas as manhãs, antes de qualquer coisa, eu respirava fundo, colocava a mão no peito e repetia: "Mesmo sozinha, eu permaneço." Esse ritual simples reorganizou meu mundo interno. Comecei a escrever 3 coisas pelas quais eu era grata. Não coisas grandes, mas coisas reais. Comecei a me olhar no espelho e conversar comigo com mais gentileza. Comecei a me cuidar como alguém que merece apoio, mesmo quando ninguém oferece. E foi aí que percebi: não era o mundo que precisava me fortalecer, era eu que precisava aprender a ser meu próprio chão. Quando você cria rituais que sustentam sua energia, sua solidão deixa de te quebrar e passa a te moldar. Você se torna sua própria fonte de estabilidade, sua própria companhia segura, seu próprio lar interno. E é a partir dessa estabilidade que você começa a caminhar com mais firmeza. Comente: "Eu me sustento todos os dias." Essa frase reforça a força que você está construindo, de dentro para fora. 6º passo: pare de romantizar apoio e descubra o poder de fazer por si mesma. Existe uma expectativa silenciosa que todas nós carregamos, a de que, em algum momento, alguém virá nos salvar. Alguém que vai segurar nossa mão, ouvir nossas dores, resolver nossos problemas, nos ajudar a atravessar os dias mais difíceis. É bonito pensar assim, dá conforto, mas também nos mantém pequenas. A verdade é que quando você aprende a fazer por si o que sempre esperou que os outros fizessem, algo dentro de você desperta. E essa é uma força que ninguém pode tirar. Eu senti isso quando passei por uma situação que, até então, eu acreditava que não conseguiria enfrentar sozinha. Olhava para o lado, ansiando por alguém que dissesse: "Eu te ajudo." Mas esse alguém não apareceu. E nos primeiros dias senti raiva, depois tristeza. E então percebi algo importante. Eu estava esperando que alguém assumisse um papel que sempre foi meu. Foi nesse momento que decidi agir. Não porque eu me sentia forte, mas porque não havia outra opção além de descobrir a força que eu tinha adormecida. Fiz o que precisava ser feito. Um passo por vez, um problema por vez, uma decisão por vez. E quando tudo passou, percebi o que realmente havia acontecido. Eu me tornei a pessoa que eu esperava encontrar. E isso mudou tudo. Deixei de romantizar apoio. Deixei de esperar salvadores. Deixei de acreditar que força externa me faria avançar mais rápido. E entendi que ninguém pode me carregar porque esse caminho é meu. A libertação começa quando você para de esperar e começa a fazer. E, ironicamente, é nesse momento que as pessoas certas começam a entrar na sua vida. Não para te salvar, mas para caminhar ao seu lado, porque agora você está caminhando de verdade. Comente: "Eu faço por mim." Essa frase sela sua autonomia emocional e abre o caminho para o próximo nível da sua força. 7º passo: permita-se sentir a dor, mas não se torne ela. Seguir em frente quando você está sozinha não significa ignorar a dor. Significa não se transformar nela. A dor é real. Ela aperta o peito, tira o sono, confunde a mente. Mas ela não é quem você é. É apenas um estado, um momento, uma travessia. O problema é que muita gente tenta se proteger parecendo forte demais, fingindo que não sente nada. Só que isso não é força, é fuga. E tudo o que você foge se torna ainda maior. Eu aprendi isso em uma fase em que eu estava machucada demais para disfarçar e orgulhosa demais para pedir ajuda. Passei dias tentando me convencer de que estava tudo bem, até perceber que não estava. Sentei comigo mesma e pela primeira vez deixei a dor existir. Sem resistência, sem julgamento. E algo curioso aconteceu. Quando eu parei de lutar contra ela, a dor começou a diminuir. Ela não desapareceu, mas perdeu o domínio que tinha sobre mim. Descobri que sentir não me enfraquecia, me humanizava. E quando você se humaniza, você se reconstrói. A dor te mostra onde ainda existe uma ferida. A consciência te mostra como curá-la. Permitir-se sentir é como esvaziar uma mala pesada que você carregou por muito tempo. Só depois de abrir, olhar e organizar, você percebe que consegue caminhar melhor. A dor que você aceita deixa de te controlar. A dor que você nega se torna sua dona. Você não precisa fingir força para ter força. Às vezes, o ato mais poderoso é admitir que está doendo e, ainda assim, continuar. Comente: "Eu sinto, mas eu sigo."
Essa frase te lembra que você é maior do que qualquer emoção passageira. Oitavo passo: redefina o significado de força. Às vezes, força é apenas não desistir hoje. A maior mentira que te contaram sobre força é que ela precisa ser grandiosa. Que força é acordar impecável, seguir firme, nunca chorar, nunca parar. Mas, na verdade, a força que transforma sua vida raramente parece bonita. Muitas vezes, força é levantar mesmo cansada. É dar um passo pequeno quando você queria correr. É tentar de novo mesmo sabendo que pode doer. É escolher continuar hoje, só hoje, e repetir isso amanhã. Eu descobri isso em um dos momentos mais vulneráveis da minha vida. Eu queria sumir, desaparecer, desistir de tudo. Sentia que ninguém me entendia e que todo esforço era inútil. Até que uma noite, exausta, fiz um acordo comigo mesma. Eu não preciso vencer o ano inteiro, só preciso vencer hoje. Essa simples frase me salvou. Eu parei de olhar para o tamanho do caminho e comecei a olhar só para o próximo passo. E quanto mais eu simplificava, mais possível tudo se tornava. A força não está no que você mostra aos outros, mas naquilo que você repete para si mesma quando ninguém está olhando. Força é continuar acreditando, mesmo quando o cenário não dá motivos. Força é tentar uma última vez, mesmo que o mundo ache que você já deveria ter parado. Força é se respeitar, se ouvir, se colocar em primeiro lugar. E, principalmente, força é existir com integridade, mesmo quando você sente que está andando sozinha. No fundo, você não precisa provar nada para ninguém. Sua força real nunca precisou ser vista. Ela sempre precisou apenas ser vivida. Comente. Eu continuo, mesmo que seja só por hoje. Essa frase te mantém presente, firme e dona de si, sem peso desnecessário. Nono passo: reconstrua sua vida criando algo que seja só seu. Quando você está sozinha, pode parecer que tudo o que foi construído até agora não faz mais sentido. Os lugares mudam, as pessoas se afastam, os ciclos se encerram e você fica ali com a sensação de recomeçar do zero. O que quase ninguém diz é que esse momento, que parece vazio, é na verdade o mais fértil. É o único momento em que você pode criar algo que não seja baseado em expectativas externas, mas na sua própria essência. Algo que não dependa de aprovação, validação ou companhia. Algo que é só seu. Eu vivi isso de forma muito intensa, quando percebi que grande parte da minha vida tinha sido construída em torno dos outros. Minhas escolhas buscavam agradar, meus sonhos buscavam pertencimento, até minhas conquistas tinham o peso do olhar alheio. Quando perdi esse mundo, o silêncio foi ensurdecedor. Mas, aos poucos, percebi que aquele vazio era uma chance rara. Pela primeira vez, eu podia construir uma vida que combinasse comigo, não com o que esperavam de mim. Comecei pequeno. Criei um projeto que eu sempre quis, mas tinha medo do julgamento. Comecei a fazer coisas que me moviam e não coisas aceitáveis. Comecei a viver pelo que fazia sentido para mim, não para o que era admirado pelos outros. E algo mágico aconteceu. A solidão começou a se transformar em propósito. Quando você cria algo que é só seu, um hábito, um sonho, um projeto, uma nova rotina, você começa a se reconectar com a sua força criativa. E essa força te puxa para frente. De repente você percebe que não está mais andando porque precisa sobreviver. Você está andando porque tem algo para viver. Comente: estou criando algo que é só meu. Essa frase marca o início do seu renascimento. Um renascimento que ninguém pode tirar de você. 10º passo: honre a mulher que você está se tornando, não a que ficou para trás. Seguir em frente quando você está sozinha exige uma coragem que nem sempre você percebe que tem. Em muitos momentos, a dor te faz olhar para trás, como se a versão antiga de você fosse mais segura, mais leve, mais fácil de carregar. Mas a verdade é que você não pertence mais àquele lugar. Você cresceu, mudou, rompeu padrões, se enxergou de frente e agora está caminhando em um território que só mulheres fortes conseguem atravessar. Eu senti isso quando comecei a perceber que a antiga versão de mim já não encaixava mais. A forma como eu falava, como eu pensava, como eu vivia, tudo tinha mudado. Mas eu ainda tentava caber na mesma moldura, como se honrar quem eu fui fosse uma obrigação. Até entender, honrar o passado não é se prender a ele, é agradecer e seguir. A mulher que você foi te trouxe até aqui, mas não pode te levar adiante. A mulher que você está se tornando é quem vai abrir os próximos caminhos. E esse momento da jornada, em que você está entre duas versões, é o mais sagrado.
É aqui que você define seus novos limites. É aqui que você ressignifica suas dores. É aqui que você escolhe o que carrega e o que deixa. É aqui que você se torna a mulher que, um dia, você precisou ter ao seu lado. Seguir em frente não é sobre apagar sua história. É sobre finalmente escrever a parte que sempre foi sua. E você não precisa de plateia para isso. Não precisa de aplausos. Não precisa de testemunhas. A transformação verdadeira acontece no silêncio e só depois se torna visível para o mundo. Comente: eu honro quem fui e acolho quem estou me tornando. Essa frase sela sua transição de uma vida antiga para uma vida escolhida. Seguir em frente quando você não tem ninguém ao seu lado é um dos maiores atos de coragem que uma mulher pode viver. Você aprendeu a se apoiar, a criar rituais, a transformar dor em clareza, a caminhar mesmo cansada, a construir algo só seu, a escolher a si mesma quando ninguém escolheu. E é exatamente esse processo, solitário, profundo e honesto, que te torna inabalável. As pessoas podem não ver agora, mas a mulher que você está se tornando vai iluminar cada passo do seu futuro. Você não está sozinha, você está se encontrando. Se esse vídeo tocou seu coração, deixe seu like, se inscreva no canal e escreva nos comentários. Eu sigo, mesmo que seja só por mim. Porque é assim que começam as histórias das mulheres mais fortes que você já conheceu.